Bom dia, pessoal. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre indústria, comércio e serviços, certo? E aí eu vou iniciar a aula fazendo uma pergunta a vocês. Vocês já pararam para pensar de onde vem a maioria dos produtos que a gente usa no nosso dia a dia, seja roupa, seja celular, seja nossos alimentos? Já pararam para pensar nisso? Bom, a maioria das coisas que a gente usa no dia a dia, eles são provenientes de indústrias. Eles são produtos que foram fabricados por indústrias, certo? Então, com isso, a gente pode analisar essa foto aqui que vou botar para vocês, que dela a gente pode tirar vários exemplos de produtos que estão no nosso dia a dia de uma forma muito forte, né? A gente usa muito e que são provenientes de indústrias, certo? E aí a gente vê aqui a origem desses produtos. Por exemplo, o vidro que o copo é feito, ele vem em um processo industrial. A lã da roupa, o algodão da roupa, ele vem de um processo industrial e por aí vai, certo? Bom, então, como é que a gente vai entender a origem da indústria? Como é que surgiu isso, né? Por quê, né? Bom, o ser humano, ele desde os primórdios, os primeiros seres humanos, ainda ao menos das cavernas, certo? Eles já transformavam recursos naturais em produtos para utilizar no cotidiano. Então, desde o Neolítico, certo? O ser humano, ele tira a matéria-prima da terra, né, da natureza, para poder transformar em itens, em produtos que ele usa no dia a dia. Seja, por exemplo, naquela época, lanças ou cabanas feitas de madeira, né, naquela época. E hoje a gente tem até, por exemplo, o celular que eu tô aqui falando com vocês, a luz que tá ligada aqui, tudo, né? A maioria das coisas que a gente tem são provenientes de indústrias. E aí, né, o ser humano foi evoluindo e na Idade Média, mais ou menos 1500, por aí, nós tínhamos os artesãos. O que eram os artesãos? Produtos artesanais, né? Hoje está muito em alta produtos artesanais. O que são produtos artesanais? São produtos provenientes da manufatura. Manufatura, mão. Então, é uma coisa feita manualmente. Então, eram peças exclusivas, feitas uma por uma, não existia uma produção tão acelerada. Então, existia, por exemplo, um artesão que ele era especialista em uma coisa, por exemplo, em sapatos. Então, ele pegava matéria-prima, né, e transformava em sapatos para poder vender. E essa era a forma que ele trabalhava. E assim, e as outras profissões também, como blusas, como espadas, como copos, pratos, e etc. Certo? E aí, esse modelo de manufatura, né, de artesanato, aquela coisa individual, ela foi sendo aprimorada até que na primeira Revolução Industrial, já em 1700, 1800, na Inglaterra, né, evoluíram até fazerem uma máquina que podia substituir esse trabalho humano. Então aí a gente já tem a maquinofatura, certo? Com essa revolução industrial, transformando matéria-prima em produtos de uma forma sem ser manual, né? Uma forma mais fabricada assim por máquinas. Então a gente tinha produtos que começaram a ser mais padronizados, uma maior quantidade de produtos. E aí a gente, hoje em dia, né, com toda a evolução da indústria, nós temos produção em série.
que são vários produtos sendo fabricados ao mesmo tempo, com o mesmo padrão, e inclusive substituindo a mão de obra humana. Bom, e aí nós temos dois tipos de indústrias, né? A indústria extrativista e a indústria de transformação. Qual a diferença dessas duas indústrias? A extrativista, como o próprio nome já está falando, extrativista, ela vai extrair. Então, é geralmente uma indústria que ela vai retirar os produtos da natureza, os recursos naturais. Então, por exemplo, a salina, ela é uma indústria extrativista. Por quê? Porque ela vai extrair o sal, vai fazer todo aquele processo, aquele manejo do sal, até ele estar como um material a ser utilizado. Então, essa indústria geralmente vai vender esse produto, que é o sal, né? Todo ele retirado da água do mar e tal, e ela vai vender para a outra indústria, geralmente, né? Que é a indústria de transformação. E essa indústria, ela vai transformar esse produto em em uma mercadoria, ok? Então, por exemplo, o ferro. Nós teríamos uma indústria extrativista que vai lá, tira o ferro e colhe e tal, e a outra, né, que vai pegar o ferro já em condições de fabricar um produto e transformar, por exemplo, uma panela, em um copo, certo? E aí vai. Então, nós temos uma indústria que extrai e uma indústria que transforma. A indústria extrativista e a indústria de transformação. E aí, dentro dessa indústria de transformação, nós temos as indústrias que transformam, né, em bens de consumo, como eletrodomésticos, certo? Em bens de base, né, que são os ferros, por exemplo, ouro, prata, esses materiais assim, e também os bens de capital, que são indústrias que vão produzir máquinas para as indústrias, então a indústria para a indústria, ok? Bom, e aí o que é que a gente pode ver que a indústria mudou, né? Ela mudou todas as relações, tanto sociais, quanto econômicas, quanto ambientais. Com essa tecnologia industrial, a gente nota que começou um trabalho assalariado, começou a existir, né, uma padronização de mercadorias. Então, geralmente, o ser humano começou a trabalhar para comprar. Então, já começou a ter essa relação de comércio mais acentuada, certo? E a indústria também causa diversos impactos ambientais, seja no solo, seja na água, seja no ar, seja diretamente na retirada de natureza, de flora e fauna, né? De desmatamento das árvores até a matança de alguns animais, né? Então ela impacta muito na natureza. E isso também impacta na gente, a poluição do ar, a poluição das águas, do solo, o solo infértil, né? Tudo isso vem também com esse avanço acelerado da indústria, né? E aí a gente consegue ver que mudou uma relação do espaço geográfico, por exemplo. A gente percebe que, por exemplo, Mossoró, ela é uma cidade que ela tem vários polos industriais, seja no sal, seja o petróleo, seja algumas fábricas de sabão, seja algumas fábricas de cimento, certo? E isso fez com que Mossoró se tornasse mais urbana. Trouxe várias pessoas de fora para trabalhar aqui, que construíram famílias, urbanizaram o bairro de Sumaré, por exemplo, não sei se vocês conhecem, mas é um bairro que ele foi melhorado, né? Ele surgiu com a Petrobras ali, mas também ele foi aprimorado, urbanizado por causa de ações da Petrobras. Então a gente vê que a indústria ela não altera apenas um horizonte assim
apenas no ideal, mas no real também. Né? A gente percebe que pessoas que estão assalariadas estão comprando, estão vivendo em ambientes mais urbanos, certo? Bom, pessoal, então a gente fica por aqui. Qualquer dúvida, pode entrar entre em contato comigo que eu converso com vocês. Até a próxima semana.